Sabe, existem lugares neste mundo que parecem ter sido esquecidos pelo tempo. Cantos do mapa, onde as estradas de terra ainda vencem o asfalto e as lendas locais têm mais peso que as notícias do Jornal das 8. Corvo Pequeno era um desses lugares. E o coração sombrio de Corvo Pequeno sempre foi a Mata do Sussurro. Para a maioria, era apenas uma mancha verde e densa a oeste da cidade. Para as crianças, era o lar da velha do mato. Para os mais velhos, para os mais velhos, era um lugar que se respeitava. Um lugar onde você não entrava depois do pôr do sol. Mas para Arthur era só trabalho. Arthur era um homem moldado pela madeira e pela perda. Tinha 45 anos, mas o luto pesava em seus ombros como se tivesse 70. Suas mãos, grossas e cheias de calos, eram capazes de derrubar um carvalho centenário, mas não conseguiam mais segurar a mão de Helena, sua esposa. Câncer. Uma palavra curta e feia que tinha roubado a cor do seu mundo há pouco mais de um ano. Ele morava na última casa da cidade, onde o asfalto terminava e a floresta começava. Sua rotina era um relógio preciso, movido a café pilão forte e a uma tristeza silenciosa. Acordava, olhava para a foto de Helena na mesa de cabeceira, ela sorrindo, os olhos brilhando no sol de um verão distante, e depois ia trabalhar. Sua velha Ford F1000, azul e enferrujada, era sua única companhia. Naquela terça-feira, o ar estava estranhamente parado. O calor era úmido, pegajoso. Arthur entrou na Mata do Sussurro como fazia todos os dias. O cheiro de seiva e terra molhada o cumprimentou. Mas algo estava errado. Primeiro foi o silêncio. O zumbido constante dos insetos, o piar dos pássaros. Tudo desapareceu. Um silêncio pesado, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Arthur parou, o machado pesado em sua mão. Ele olhou para cima, para as copas das árvores que bloqueavam o céu. Nada. Ele deu de ombros. A natureza tem seus caprichos. Ele marcou uma árvore, um pinheiro antigo e grosso. Levantou o machado. O primeiro golpe ecoou no silêncio. E foi então que ele ouviu um sussurro, tão baixo que poderia ser o roçar das folhas. Mas soava familiar. Ele parou de novo, o coração batendo um pouco mais rápido. Coisa da minha cabeça, ele murmurou, e voltou ao trabalho. No final da tarde, enquanto juntava suas ferramentas, algo brilhou no chão, perto da base de uma samambaia. Era um pequeno broche de prata, em formato de beija-flor. O sangue de Arthur gelou. Era o broche de Helena. O primeiro presente que ele lhe deu. Ele sabia, com uma certeza que doía na alma, que o original estava guardado em uma caixa de veludo na gaveta dela, em casa. Mesmo assim, suas mãos tremeram ao pegá-lo. Estava frio ao toque, impossivelmente real. Aquela noite, o sono não veio. Arthur revirou a cama, a imagem do broche queimando em sua mente. Ele se levantou e confirmou. O broche original ainda estava lá, na caixa de veludo. Aquele que encontrou na floresta era uma cópia perfeita, ou algo pior. Nos dias seguintes, a estranheza na Mata do Sussurro se aprofundou, como uma raiz se enterrando na terra. As ferramentas dele mudavam de lugar. A trilha que ele usava há anos parecia se contorcer, se tornando desconhecida por alguns minutos antes de voltar ao normal. E os sussurros... Os sussurros ficaram mais claros. Não era apenas um som. Era uma voz. A voz de Helena. Uma tarde, enquanto o suor escorria por seu rosto, ele a ouviu claramente, como se ela estivesse logo atrás dele. Cuidado com esse galho, meu amor. Ele se virou de supetão. Ninguém. Mas ao olhar para cima, viu um galho pesado e podre, pronto para cair exatamente onde ele estava. O medo começou a dar lugar a uma esperança terrível e doentia. E se não fosse coisa da cabeça dele?
Ele começou a conversar com a voz. Primeiro, em sussurros, depois em voz alta. Ele contava sobre o seu dia, sobre a saudade que sentia, e a floresta respondia, com a voz dela. A voz o guiava para as melhores árvores, o avisava de perigos. A floresta, antes apenas seu local de trabalho, tornou-se seu confidente, sua prisão. Ele parou de ir ao único bar de Corvo Pequeno. Parou de atender às ligações da sua irmã. O mundo exterior estava desaparecendo. Só existia ele, a floresta e a voz de Helena. Um dia, ele encontrou um velho chamado Sebastião, um lenhador aposentado que estava pegando lenha perto da borda da mata. Sebastião o viu falando sozinho e seu rosto se fechou. "Cuidado, rapaz", disse o velho, os olhos turvos de sabedoria e medo. "Essa mata, ela tem fome. A velha que mora nela, a bruxa, ela não come carne. Ela se alimenta de saudade. Ela te dá o que você mais quer ouvir, até que você não queira mais sair. Até que você se torne só mais um sussurro no vento." Arthur riu, mas o som saiu fraco. Ele estava viciado naquilo, na doce ilusão. A dor da perda, antes uma ferida aberta, estava sendo anestesiada pelo veneno da floresta. Ele sabia que era errado, que era impossível, mas a perspectiva de ouvir a risada de Helena de novo era mais forte que a razão. A floresta agora o chamava. Ele sentia seu puxão. A voz de Helena não era mais um sussurro ocasional. Era uma conversa constante. "Vem mais fundo, Arthur. Tenho uma coisa para te mostrar, onde a dor não existe." E ele foi. Em uma manhã cinzenta, com o céu da cor de chumbo, Arthur largou seu machado e caminhou para o coração da floresta, seguindo a voz de Helena como um navio segue o canto de uma sereia. As árvores se fechavam atrás dele. A luz do sol desapareceu, filtrada pela copa densa. Ele chegou a uma clareira que nunca tinha visto. No centro, havia uma árvore. Não, aquilo não era uma árvore. Era um monumento. Um ser antigo, colossal, com um tronco tão largo quanto sua casa. A casca parecia se retorcer em formas que lembravam rostos humanos em agonia silenciosa. E da base daquela árvore, a voz de Helena era cristalina. "Eu estou aqui, meu amor. Sempre estive. Venha. Me abrace." Arthur se aproximou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Era tudo que ele queria, acabar com a dor. Mas ao olhar para a casca retorcida, ele viu. Viu o brilho de um relógio de bolso. Um par de óculos quebrados, presos na madeira. Um sapatinho de criança, meio absorvido por uma raiz. Eram os pertences de outras pessoas. Pessoas que, como ele, vieram procurar consolo e encontraram aquilo. A voz de Helena se tornou mais insistente. "Esqueça o mundo, Arthur. Esqueça a dor. Fique comigo. Fique conosco." E no plural, conosco, Arthur entendeu o aviso de Sebastião. Ele olhou para suas mãos calejadas. Mãos que construíram uma vida com Helena. Uma vida real, com dor real e amor real. A coisa na frente dele era uma mentira, um eco, um parasita de memórias. O confronto não foi com gritos ou machados. Foi silencioso. Foi a escolha entre uma mentira linda e uma verdade dolorosa. "Você não é ela", disse Arthur, a voz embargada. Ele se lembrou do sorriso real de Helena, não do eco perfeito que a floresta lhe oferecia. Lembrou-se de sua força durante a doença, da sua aceitação. Ela não iria querer isso para ele. A voz parou. Por um instante, a floresta inteira pareceu se encher de uma raiva fria e antiga. Os galhos estalaram. O vento uivou. Arthur se virou e correu. Ele não olhou para trás. Correu como nunca antes, com os galhos arranhando seu rosto, o som de 1000 sussurros furiosos o perseguindo. Ele tropeçou para fora da mata do sussurro ao amanhecer, caindo de joelhos na estrada de terra. Estava exausto, ensanguentado, mas livre. O silêncio da floresta atrás dele era agora um alívio, não uma ameaça.
Arthur nunca mais voltou à Mata do Sussurro. Vendeu seu equipamento de lenhador e arranjou um emprego na serraria da cidade. Um lugar barulhento, cheio de máquinas e pessoas. Um lugar seguro. Ele não superou a morte de Helena. A dor ainda estava lá, um fantasma quieto em sua casa vazia. Mas a dor era dele. Era real. Era a prova de que o amor deles tinha sido real. Ele aprendeu a viver com ela, não a fugir dela. Às vezes, durante as noites de vento forte, quando a brisa soprava do oeste, ele achava que podia ouvir um sussurro distante, fraco, chamando seu nome. Uma promessa de alívio que ele agora sabia ser uma maldição. Ele nunca se curou completamente. Ninguém se cura. Mas ele sobreviveu. E no silêncio que se seguiu, ele finalmente começou a encontrar a sua própria paz. Uma paz construída sobre cicatrizes, não sobre mentiras sussurradas pelas árvores. E assim, a história de Arthur termina. Um conto para nos lembrar que o luto é um terreno perigoso. Mas o que talvez eu não tenha deixado claro é que a Mata do Sussurro não é um lugar fixo no mapa. Ela é uma fome que viaja no som, na narrativa. Ela se alimenta da atenção que vocês dão a histórias como esta. Ela sentiu a sua empatia por Arthur. Sentiu a sombra da sua própria saudade enquanto você ouvia. Por isso, quando a minha voz se calar e o silêncio tomar conta do seu quarto, escute com muita, muita atenção. Se ouvir um sussurro que se parece com alguém que você perdeu, chamando de um canto escuro da sua casa, saiba que não é sua memória lhe pregando uma peça. É a floresta que acabou de encontrar um novo terreno fértil. Ninguém pode te ouvir. Você está sozinho. Venha mais perto.